do cabelo freestyle, né? Teve algumas CCBanas aqui que tentou criar algum tipo de... Como é que fala? Mudou o discurso, né? Ela mudou o discurso para tentar dizer que eu estava sendo racista, alguma coisa do tipo. Olha lá. Eu não fui racista em momento nenhum. Também o foco não era o rapaz e assim por diante. Vamos ler esse comentário, que eu acho interessante esse comentário aqui, ó. É muito grave quando a imagem de um profissional é retirada de um contexto oficial para ser exposta à ridicularização pública. Olha que conversa furada. Mas calma que vocês vão ver a resposta. Esse tipo de comentário eu faço questão de sentar aqui e responder com todo cuidado. Vamos lá. O intérprete de Libra exposto realiza um trabalho sério e voluntário, promovendo acessibilidade e inclusão para as milhares de pessoas. Aqui. Deixa eu marcar aqui. Transformar o cabelo crespo de um homem negro em motivo de julgamento público ultrapassa qualquer debate institucional. Quando a identidade negra vira alvo de exposição, isso precisa ser nomeado racismo, ainda que disfarçado de opinião. Olha que comentário, gente. Parece que é um comentário sábio, né? Vamos ver. Criticar normas é legítimo. Desumanizar pessoas, não. Acessibilidade merece respeito. Trabalho voluntário merece reconhecimento. Respeito é o mínimo. Ai, que comentário lindo, né, gente? Parece lindo se não fosse tudo, né, distorcido da realidade. Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou ler minha resposta. Ele fez gratuitamente um trabalho lindo de inclusão e você ridiculariza. Aliás, ridicularmente pede dinheiro para hospitalizar pessoas. Você deve ser um ser muito infeliz. Bom, vamos dar a resposta para ela. Duda.rra0016. Vamos colocar os pingos nos i, porque aqui a vitimização estratégica não cola. Vamos aqui, ó. Primeiro, meu vídeo não é sobre o cabelo do rapaz como indivíduo, mas sobre a gritante contradição de uma denominação que persegue o irmão comum por causa de um risquinho no cabelo ou uma barba para fazer, mas permite o estilo freestyling na vitrine do Brás para parecer moderninha. Isso tem nome: 2 pesos e 2 medidas. Segundo parágrafo. Falar em racismo para silenciar a crítica, a hipocrisia institucional é um golpe baixo. Eu não critiquei o cabelo por ser crespo. Eu questionei a quebra do regulamento humano que vocês mesmos criaram. Se o ensinamento vale para o coitadinho do subúrbio, que é impedido de sentar no banco por causa do visual, por que não vale para o intérprete do Brás? A acessibilidade que vocês pregam é visual, mas a inclusão espiritual de quem não segue o padrão estético de vocês continua a todo vapor. Aqui. Ela nem respondeu mais. E sobre o trabalho gratuito, caridade não é salvo-conduto para o erro doutrinário ou institucional. O que eu faço aqui é denunciar o evangelho prostituto que usa o voluntariado de fachada enquanto mantém as mentes em cárcere. Eu peço apoio, sim, para continuar enfrentando os processos bilionários que esse sistema move contra mim, porque não aguenta ouvir a verdade, sem tentar moer o crítico, né? Usei aqui até a fala do tal do Rafinha, né? Do Rafa, Rafa de Cera. Vamos moer ele! Infelizmente, é quem vive em um sistema onde a aparência vale mais que a sã doutrina e onde a inclusão só serve para o vídeo do YouTube, mas não para o dia a dia da irmandade escravizada. Acorda, o respeito que você cobra começa quando vocês pararem de impor fardos de homens sobre a fé alheia. Bom, não deu mais resposta. Aí veio essa outra aqui que fez a mesma coisa. O mesmo discurso vitimista, aí BBB, levou-lhe uma raquetada aqui também e sumiu, vazou. Não conseguiu falar, mesmo nível de resposta, né? Porque a gente já tá aqui há tanto tempo também, né?
já sabe responder, né? As respostas estão quase que formatadas na nossa mente. Mas esse discurso vítima... Você viu a malandragem, gente? Eu não falei do cabelo crespo, eu não falei da cor do rapaz, eu nem falei do rapaz, eu falei da norma da CCB. Mas aí tentou criar um malabarismo, dizer que eu estava sendo racista e eu estou criticando 2 pesos e 2 medidas. Não importa a cor da pessoa, porque não é esse o ponto da questão. Não é esse o ponto da questão. O ponto da questão é, se é no Brás, a vitrine do Brás, para ficar bonita, para dizer que eles são inclusivos, tá tudo bem. Agora, quando é na periferia, o coitadinho lá que fez um risquinho na cabeça, ou que tá com a barbichinha, aí tira a liberdade sem dó. Ah, vai caçar o que fazer. Fica essa conversa furada do discurso. Ai, esse negócio, vocês estão sendo racista. Que racista o quê, mulher? Encheu o saco de outro. E essa Tatá Florencio, a mesma coisa. Acho que eu vou até ler de novo, né? Pra gente ver esses comentários eu faço questão. Eu reviso, eu vou, eu corrijo. Eu faço questão de dar uma resposta, porque é muita canalice querer dizer que o meu comentário foi um comentário racista. Racista, que eu tava focado era na cor dele, né? Muita canalice isso. Olha lá. Acho interessante o final do vídeo, com voz mansa pedindo contribuição dos seguidores para poder custear os seus processos. Vendo o seu vídeo, entendo o que cada um deles diz, que analisa tanto a CCB, a doutrina, as falhas, legalidade. Hipócrita, usa a instituição para monetizar através de pessoas que machucadas ou que realmente sofrem com as falhas para atacar de forma covarde. Eu tô atacando de forma covarde, colocando a minha... Não, bom, eu já vou dar minha resposta. Vamos lá. Zombando de um servo de Deus, o chamando de garoto, dizendo que se tivesse cabelo crespo, deixaria igual. Que não se refere à cor, né? Ou seja, eu fiz questão de falar, não estava falando da cor dele, eu já avisei antes, que eu sabia, mesmo assim não adianta, né? Mentiroso, usa a imagem do irmão para degradá-lo. Alguém que nem conhece. Esse servo de Deus estudou muito, se dedicou muito para ir a um culto online e expor sua libra para interpretar o culto para os surdos. Sim, algo que você não consegue fazer, porque sua competência é julgar e zombar. Qual o objetivo? Que o irmão não interprete mais? Que não consiga mais exercer o dom que Deus o deu? Aqui, você usa de pessoas amarguradas para se promover. Porque você, tá atacando vocês, hein? Porque você não estuda a Bíblia para apontar para Cristo. Por que não faz um único vídeo falando de Jesus Cristo? Eles querem que eu pare de falar de CB. Muitos aqui que comentam até zombam e concordam contigo, estão quebrados, tristes, provados, e você vem com vem com lança para sangrarem mais. É só preciso de abraço e acolhimento. Instituição falha, Deus é misericórdia. O irmão que você zomba e expõe vexatoriamente, único negro do culto online. Se uma negra do cabelo curto estivesse lá, você teria exposto e humilhada? Seu vídeo é uma hipocrisia do começo ao fim. E o fim diz tudo sobre seu caráter. Ai, meu Deus. Esse comentário parece ser tão sábio, cheio de vitimismo e de frases clichê. Ou seja, não são frases que realmente abordam o assunto, abordam o vídeo como ele realmente é. Não. Mas vamos ver a resposta que eu dei para a Tatá Florencio. Vamos lá. Você veio com um texto carregado de vitimismo estratégico e acusações levianas para tentar esconder a hipocrisia sistêmica que eu denuncio. Como eu sempre falo, é o sistema. Vamos colocar os pingos nos i, porque aqui a manipulação não prospera. Primeiro, quem está sangrando a Irmandade não sou eu com os meus vídeos, mas sim o seu sistema prisional que impõe fardos insuportáveis, regras de vestimenta humana e controle psicológico do que pode e não pode. Vocês se dizem acolhedores, mas são os primeiros a excluir quem não se enquadra no kit CCB. Onde está o braço
da CCB para o jovem da periferia que é impedido de sentar no banco ou ter liberdade por causa de um corte de cabelo moderno. Sobre o intérprete de Libra, pare de mentir e distorcer os fatos. Em momento algum eu ataquei a competência dele, o trabalho voluntário ou a cor de sua pele. Isso é uma ilação maldosa sua para tentar colar em mim um rótulo de racismo e fugir do debate real. A minha crítica foi clara e contundente, porque no Brás, na vitrine do culto online, permite-se um visual freestyle, enquanto na base da pirâmide, os anciões perseguem o comum, o povo comum, pelo mesmo motivo. Isso se chama dois pesos e duas medidas. É a prova de que a doutrina de vocês é seletiva e política. Observação: a identidade do rapaz não foi revelada, o rosto não foi mostrado, o nome não foi falado, portanto, falácia de que estou denegrindo a imagem do rapaz é pura tolice e ilação. Não tem argumento plausível. E então tem que inventar e mentir, mas caiu no canal errado. Sou perito nas mentiras, falsidades e ilações dos frequentadores da seita CCB, e você é mais uma que está sendo desmascarada. Você pergunta por que não falo de Jesus? Acorda! Eu já falei de Jesus aqui mais que sua seita em 100 anos. Falar de Jesus e denunciar os fariseus que usam o nome dele para escravizar as pessoas em seitas, Jesus não passa a mão na cabeça de religiosos hipócritas. Ele os chamava de raça de víboras e sepulcros caiados. O meu serviço é apontar para o único Salvador e mostrar que ele não habita em sistemas que amordaçam a verdade com circulares e processos. Sobre pedir ajuda para os processos, eu sou um pai de família enfrentando uma instituição bilionária que tenta me calar na justiça por eu falar o que vocês não têm coragem de ouvir. Hipocrisia é a CCB arrecadar milhões e não prestar conta de nada, enquanto usa o braço do Estado para perseguir quem a confronta. A disparidade é simplesmente absurda. Enquanto a CCB usa o dinheiro das coletas milionárias para contratar escritórios de advocacia, eu não posso pedir ajudas aos que acreditam em mim? O irmão que você defende não foi humilhado por mim. Ele foi usado como vitrine de modernidade por uma cúpula que, nos bastidores, continua sendo conservadora e opressora com os mais humildes. Se você ama a verdade, para de defender placa de igreja e vá examinar as escrituras, sua hipócrita. Varada num bumbum da hipocrisia. A verdade liberta. Mas para quem ama a cela, parece um ataque. Melhora, né? Bom, precisava ler esses dois comentários porque é simplesmente um absurdo, gente, tá? Eu defendo essas pessoas. Ficar sendo acusado de estar expondo, ridicularizando, né, de racismo, né? Ou seja, distorce tudo que eu falei. E olha que no vídeo eu falei diversas vezes. Não tenho nada sobre a cor dele, nada. A questão não é o cabelo dele. A questão é o limite permitido para você fazer o corte do cabelo. Por que para ele pode e para os outros não podem? Por quê? Segundo informações, gente, é filho de gente que está no ministério, é intérprete do Brás, então tá chegado mais perto da cúpula. Isso pode. Bom, eu acho que a resposta foi simplesmente fantástica, excelente, né? Cansei, tá, gente? Pra você elaborar, que você tem que ler com cuidado, né? Você não pode também, né? Tem que ser moderado, mas ao mesmo tempo firme e incisivo, como eu fui. E o resultado é sem resposta. Não tem mais o que responder, porque ficou desmascarado a manipulação delas para tentar criar um... Se eu não respondo nada, gente, as pessoas iam começar a acreditar que eu estava sendo preconceituoso, racista. Exatamente. Parece o cabelo do rapaz. Todo mundo odeia o Cris. A Roagra tá falando, assisti o vídeo e não vi nada de racista aqui. O modelo do corte de cabelo, né? Não tem nada mesmo. Inclusive, não sei se vocês querem, vamos colocar aqui para vocês verem. Vê se tem alguma coisa de racista. Veja se eu comentei alguma coisa sobre o rapaz, se eu falei dele, se eu fiz algum comentário pejorativo dele, ou qualquer coisa do tipo. Vamos ver.
Esse trompetinho é simplesmente fantástico. Isso deve acelerar o coração do CCBano. Imagina o CCBano, ele tá na casa dele, de repente o outro tá lá sentado no sofá e esquece o volume alto, aí começa... Papá, papá. Eu fico imaginando o coração da Servinha acelerando. O Josafá, meu Deus, é o Josafá. Corre desligar isso aí, corre desligar. Quando eles ouvem o trompetinho, pim, 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 já deve dar um pavoro, né? Eu tento imaginar, né? O Lauro Luca fez uma doação de R$2. Vou fazer um coraçãozinho para ele. Dá ali o gostei. Mas olha o comentário sem noção alguma. Sabe um comentário que você não consegue nem dar uma resposta de tão sem noção? Ó. A sua inveja é vergonhosa. CCA é igual. Se enxerga. O que tem a ver? Primeiro, inveja. Inveja do quê, filho? Você já sentiu inveja de alguém que estava passando vergonha alguma vez? Você tá na plateia, alguém escorregou e pum, caiu. Você ia falar assim, ó, eu queria estar naquele lugar para... Mas é muita idiotice achar que nós estamos... Por que eu estaria com inveja? Se eu quisesse estar aí, era só eu estar aí. Eu não fui colocado para fora. Ninguém tirou a minha liberdade. Se eu quisesse, eu tava aí. Então, que sentido faz a inveja? Outra coisa, CCA é igual. E quem que tá falando de CCA aqui? Ai, meu Deus do céu. Esse povo parece que falta neurônio na cabeça desse povo. É por isso que eles estão dentro de uma seita da CCB. Esse senhor aí, e o pior, vergonha é você dar R$2 pra fazer um comentário esdrúxulo desse. Esse aqui, gente, é aquele que eu tô falando, é aquele cão raivoso que você tá ali pra ajudar ele a se soltar da corrente que tá prendendo ele e ele quer te pegar e ele quer te morder. É isso aí. Por quê? Esse Lauro Lucas tá numa seita. Se morrer hoje, vai pro inferno. Ninguém vai ser salvo por obra, porque não existe salvação por obra. Nem porque frequentou a igreja, nem porque foi bonzinho, nem porque ia na igreja de segunda a domingo. Isso não é garantia de salvação. Obrigado, Miguel. Tirou? Ficou bom agora, hein, Miguel? Vai pro inferno. Aí quando tiver lá, ele vai lembrar, puxa vida, então aquele rapaz era verdade, ele estava tentando ajudar. Lascou. Agora também não tem mais jeito. É isso que vai acontecer com esse garoto. Mas vamos colocar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, o trompetinho para deixar o Lauro aí com o coração acelerado quando ele ouve. Fala sério, Lauro. Quando você ouve o papá, papá, você fica doido, não fica não? Ouça aí, ó. Ai, meu Deus, deixa eu responder o comentário do Lauro. Esse comentário eu já respondi ele acho que umas 1000 vezes aqui. Olha o comentário sem noção. Ele queria tanto ser ancião, não teve o cargo que queria, agora fica aí com esses vídeos vergonhosos. Gente, é que no coração deles tem isso. Eles são idólatras da CCB e idólatras de ministério. Todos eles querem ser ancião lá. Então ele acredita que todo mundo é igual a eles. Eu vou te perguntar, Lauro, se você tiver o tic-teco tiver funcionando na sua cabeça, pensa comigo. Como que um rapaz de 23 anos queria ministério de ancião? Um rapaz que começa a criticar a CCB, confrontar os anciãos presencialmente, até presencialmente, com 23 anos. Como que eu queria ministério? É lógico, porque eu fiquei esperando por 10 anos. Eu tinha 13 anos, aí eu esperava ser ancião. Aí como eu cansei, esperei por 10 anos, chegou com 23 anos e nem casado era, eu falei, não dá mais para ser ancião. Vou sair da igreja e vou ser crítico. Desculpa falar,
Mas a única frase que resume isso é muita burrice o seu comentário. Você acha que todo mundo sofre da mesma doença que você? Eu saí daí e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu e todo mundo que está aqui. Saí daí porque eu quis sair daí. Porque a CCB é uma seita. Eu sei que você não vai entender isso. É óbvio que se você está dentro da CCB, porque você não entende, né? Mas eu espero que você entenda antes de morrer. Porque se morrer dentro desse buraco com a cabeça que você tem, mas vai pro lago de fogo com força. Agora eu vou soltar o vídeo aqui, tá, gente? Vamos ver aqui o comentário para vocês verem se tem alguma coisa de racismo, se eu ataquei o trabalho voluntário dele, ou se eu estava desmerecendo o trabalho dele, que foi tudo que falaram no comentário, né? Eu quero que vocês analisem se eu desmereci ele, se eu falei da cor dele, se eu fui racista, se eu desmereci o trabalho voluntário dele, se eu... Sabe qual que é? Vamos ver o vídeo. O tradutor de Libras do culto online da CCB com cabelo extravagante fora do ensinamento. Será? O cabelo que parece um formato de uma caixa comprido. Ele está comprido. Não estaria fora do ensinamento? Eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra cabelo crescido ali, um cabelo quadradinho, um cabelo arredondado. Não tenho nada contra, isso é coisa da CCB. A ideia aqui é, porque uns pode e outros não pode. Porque eu examino a CCB com base na escritura e nos seus próprios ensinos. Usando a escritura e as pregações e as falas e os documentos, nós apontamos as heresias bíblicas. E com os documentos da CCB, a gente aponta a hipocrisia. E o peso, né, contraditório. Aquela ideia do 2 pesos, 2 medidas que Deus abomina. Eu não vejo nada de errado, isso aí não afeta nada. Mas uns pode e outros não pode. É aí onde o caldo engrossa. Bom, como você pode ver na imagem aqui, irmãos, né, você vai ver o cabelo desse rapaz, que ele é tradutor em Libras, no culto online da CCB. E esse culto foi no dia de ontem, do dia 22 de fevereiro de 2026, e você vê um cabelo degradê acentuado, né? Com um desenho, tem uma risca, um risco ali lateral, né? Um cabelo estiloso, né? Estilo freestyle, né? Não é um cabelo padrão, não é um corte normal, não é um corte dos caros servos de Deus, porque isso pode ser também, né? Enquadrado ou visto como um desenho na cabeça dele. É uma caixa. E o cabelo tá grande. Agora, se fosse um rapaz que não tem cabelo crespo, mas que tem cabelos mais lisos, porque um cabelo liso, na altura que tá esse aí, o cabelo estaria passando né, cobrindo a orelha, né, abaixo dos olhos, um pouco mais grandinho atrás. Será que o ministério iria chamar a atenção? Será que um outro irmãozinho que ao invés de uma caixa fizesse uma bola de futebol em cima, né? Ele recortasse assim, fazendo aqueles desenhos. Ou as moças. Se as moças fizessem uns desenhos com aquelas tranças e fizessem um monte de pompom na cabeça, como será que isso se é visto pelo ministério da congregação cristã no Brasil? Esse tipo de corte, irmão, na congregação cristã no Brasil, é considerado desaconselhado, e eu tenho aqui vários tópicos de ensinamento para comentar. Ou seja, está em desacordo com os ensinamentos da CCB, porque a CCB fala que a regra é a modéstia, combatendo o mundanismo, né, que descaracteriza a aparência de um cristão. Essa é a ideia que a CCB sempre colocou. Agora, eu tenho aqui em minhas mãos, eu separei aqui, e nós vamos comentar sobre isso. Eu separei aqui no lado, né? Lógico que eu não vou conseguir ter isso em memória, mas tem tópicos e ensinamentos de 1917. Não tá longe, tá aí, logo aí.
E o nome do tópico é Modas e Costumes Mundanos, Vaidades. Tá? Tem tópico de 2021 também. E no outro tópico de 2014, esse está sendo mais específico e eu vou ler para vocês, é o tópico de 2014, ele é o número 11. E o título dele é Barba Crescida ou Cavanhaque. Dentro desse que está com o título de Barba Crescida e Cavanhaque, eles abordaram no texto, né, sobre o cabelo, e eu vou ler para vocês. O uso de barba crescidas e nem cavanhaque, como também os cabelos penteados de forma exótica. Então, os anciões estão falando aqui que não pode ter esse tipo de cabelo exótico, porque isso está fora do padrão da modéstia que convém aos caros servos de Deus. Então, eu queria que vocês olhassem aqui, gente, e perguntar para vocês o que vocês acham disso aqui. Dentro da visão CCB, o que vocês acham? Olha lá, né? É uma caixa, né? Deixou o cabelo crescer ali, fez uma caixa, nada contra, tá? Eu, se caso tivesse o cabelo crespo, eu acho muito legal, né? Esse cabelo power, eu acho que eu ia deixar ele power mesmo, um pouquinho, né? Um pouquinho cheio, eu acho até legal, da hora, tá? Mas a crítica aqui é dentro do padrão CCB, porque ela é rígida. Eu já vi casos de garotos sendo chamado a atenção, né? Por conta do corte de cabelo, que não estava no padrão CCB, porque isso aqui é um desenho. Se um rapaz que tem um cabelo liso resolver fazer um desenho, deixar meio moicano, assim, porque é um desenho também, né? Será que vão chamar a atenção dele? Mas não é só esse irmãozinho que está fora do ensinamento. E os cabelos pintados? Tem ensinamento e tópico dizendo que, principalmente ministério, lá fala cooperador de jovens. Bom, gente, a parte que fala do intérprete de Libras já foi, né? Mas que nem a Rô falou ali, não vi nada de racismo. Ó, você foi respeitoso, em nenhum momento você agiu com racismo. Então você vê que o comentário daquelas duas mulheres, um comentário completamente esdrúxulo, fora do que o vídeo realmente apresentou. Elas ficaram loucas, porque vem no vídeo e fala, não, vê aquela imagem, né, de uma pessoa de cor, e aí fala, não, agora a gente pegou ele, não é possível que ele não tenha falado alguma besteira. Aí chega no vídeo e não encontra nada. Porque eu sou uma pessoa que não tenho essas coisas comigo. Eu acho uma idiotice as pessoas fazerem separação de umas das outras por causa de cor ou por qualquer tipo de deficiência que alguém possa ter. Somos todos iguais. Tá? Quando a gente morrer e ressuscitar, não vai ter cor, não vai ter... A pessoa às vezes não tem uma perna, mas ela vai ressuscitar com duas. Vai estar todo mundo igual. Tá? Então isso é uma besteira. Eu nunca vi as pessoas por esse ângulo. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive esse negócio de... Eu nasci na periferia, irmão. Próximo de uma favela. Os meus amigos eram todos da favela. Eu jogava bola lá dentro da favela. Tá? Então esse negócio nunca existiu comigo. Vai você a olhar lá no meio da favela os garotos que têm uma cor diferente da sua, querer fazer, você toma um pau lá dentro. Então isso é conversa furada, tá? Aí foram pro meu vídeo para tentar achar não acharam nada, eu fui completamente respeitoso, né? Não fiz nenhum comentário pejorativo, inclusive eu falei a verdade, ó, se eu tivesse um cabelo crespo, eu acho legal, fica vendo aqueles filmes antigos, o cara tinha um cabelão Black Power, eu acho legal, eu ia deixar meu cabelo Black Power, eu ia deixar, como eu era mais jovem, garotão, eu tinha um cabelo grande, né, eu ia deixar, sim. Então, né, você vê que esses CCBanos apelam, gente, pra mentira, é mentira e enganação. Bom, tá aqui os comentários, obrigado, Rô. Né? Parabéns, irmão Jafar, você foi respeitoso, você fez um questionamento em relação aos cortes mais modernos para CCB, que é antiquado, exatamente, porque eles perseguem uns e fingem que não tá vendo o outro porque ele faz parte do complexo Braz, né? Tá no complexo Braz. Por mim, isso é uma tolice, não deveria perseguir ninguém, nem um jovem por isso, que eu deixei claro, né?
Acho até legal o cabelo dele, mas e por que os outros não podem? Ó, a Ruta falou, meu irmão é advogado, está aqui ao meu lado e falou que não tem nada demais no seu vídeo. Não vi nada de racismo, foi uma análise de observação. Exatamente. Tá? Eu fiz uma análise ali mostrando o que está sendo questionado ali é a regra da CCB. Não é o rapaz, não é a cor, não é o cabelo, nada. É a regra da CCB. Mas essas pessoas tentam fazer o malabarismo para criar uma situação, né? E não conseguiu. A resposta, graças a Deus, foi boa, incisiva, não deixou nem margem para responder de volta. A Cris Rodrigues está falando, isso aqui serve para o rapaz, o Lauro Roca, sei lá o nome dele aí, ó. Graça e paz a todos, fui organista e instrutora de música há quase 25 anos, saí de lá porque a verdade me encontrou em Jesus. Exatamente a mesma coisa comigo. Aí ele fala, né, coitado, né, rapaz, ele tá defendendo a seita dele, né, tadinho. Ele tá aqui, os CCBanos aqui, a maioria nem entra mais aqui, porque não tem coragem, não tem argumento para falar aqui, ó. Se o que você tivesse para falar fosse relevante, sua live teria milhões. Não tem nem 150 pessoas. É exatamente igual às lives dos defensores da CCB, né? Que tem menos ainda do que aqui. É uma bobagem isso que você está falando, filho. Simplesmente uma bobagem. Eu estou aqui para falar da CCB, para mostrar para as pessoas, acordá-las de que a CCB não tem evangelho, tá bom? Meu foco é esse. E graças a Deus, né, a sua fala é mentirosa, como se não tivesse relevância nenhuma, mas os anciãos da sua seita estão preocupadíssimos comigo, com esse canal, que eles tentam a todo custo parar esse canal. Então a sua fala é enganosa, é mentirosa. Simples assim.